Olá, o canal Palavra de Bênção está novamente com você, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Mês de abril é o mês que estamos iniciando e neste mês comemoramos a Páscoa. Mas a Páscoa também nos remete a outra coisa, que é a morte e a ressurreição de Jesus. E é sobre este assunto que eu quero compartilhar com você através dessa mensagem. A morte e a ressurreição de Jesus é algo que fez com que houve uma mudança no mundo entre o antes e o depois. Antes da morte de Jesus e após a morte de Jesus, o mundo mudou. Por que o mundo mudou? Porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E o que eu quero compartilhar através dessa mensagem foi algo que aconteceu ali na cruz do Calvário, no momento da crucificação de Cristo. A Bíblia relata, principalmente os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam 7 frases ditas por Jesus ali no ato da sua crucificação. Segundo os historiadores, segundo aqueles que narram a história, eles dizem que Jesus falou 3 frases antes das trevas acontecerem. E depois ele falou uma frase 3 horas depois, no fim das trevas. E também ele falou mais 3 frases depois das 3 horas das trevas. E é interessante que essas frases, ela ficou marcada no nosso coração. São frases que quando a lemos, nós vemos os ensinos que Jesus nos deixou através dela. E eu quero compartilhar cada uma dessas frases ditas por Jesus ali na cruz do Calvário e junto com você aprendermos sobre elas. Segundo os historiadores, os cronologistas, também não há uma ordem cronológica nessas frases. Ou seja, eu vou apresentá-las da primeira, segunda, terceira até a 7ª frase, mas não quer dizer que elas foram ditas nessa ordem. Os historiadores, os escritores, gostam de usá-las nesta posição, mas não existe algo relatado que foi exatamente uma a uma que Jesus falou nesta posição que eu vou apresentá-las. Mas vamos ficar com aquilo que os historiadores nos trazem a respeito dela. A primeira frase que eu quero compartilhar, dita por Jesus, ela está relatada no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, que Jesus disse o seguinte: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram a sorte. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Essa frase ela é considerada uma oração de intercessão feita por Jesus ali na cruz, já crucificado. Mas é interessante mostrar e ver o amor de Jesus, porque aqueles que estavam crucificando ele, aqueles que estavam ali praticando aquele ato com ele, mas ele diz para o Pai: perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então nós aprendemos com essa frase dita por Jesus ali na cruz, o tão grande amor que ele tem, que ele teve ali naquele momento e que ele continua tendo pela humanidade, de perdão, perdoar aquelas pessoas. Jesus atribuiu a ignorância daqueles algozes que estavam ali crucificando ele, a ignorância dos soldados, dizendo que foi algo circunstancial, ou seja, aconteceu naquele momento ali. Então ele faz isso. É interessante notar o quanto Jesus te ama, o quanto Jesus me ama.
mesmo sendo nós pecadores. Aquela cruz foi dele. Ele foi crucificado. Mas na verdade aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua, porque nós pecamos. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado naquela cruz por mim e por você. E mesmo ali, naquela cruz, ele pede para o Pai perdoar aqueles que estavam praticando aquele ato. A segunda frase que nós aprendemos, dita por Jesus na cruz do Calvário, está também em Lucas 23:43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha que interessante essa frase. Essa frase se refere aos ladrões que estavam na cruz sendo crucificado com Jesus, porque assim foi feito. Um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. E um deles ficou zombando de Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, desce dessa cruz e tira-nos daqui também. Mas um deles falou assim: nós merecemos essa cruz, mas ele não. Ele não merece essa cruz porque ele é o Deus, ele é o Filho de Deus. E diante daquela frase, daquela palavra dita por aquele ladrão, Jesus fala para ele, que ele reconhece Jesus como Salvador da vida dele. Então ele diz: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a salvação, ela veio para todos. Independente do que você é, independente do que você faz, independente da vida que você leva, Jesus, ele trouxe, através desse ato da sua morte, crucificação e ressurreição, a salvação a todos. Tanto é que aí está um ladrão que viveu uma vida errada, no momento da sua morte, reconhece Jesus como Salvador e ele o aceita como seu Salvador. Havia 3 cruzes ali, a de 2 ladrões e a de Jesus. E os historiadores também eles tratam essas 3 cruzes como a primeira, a cruz da redenção. Ali naquela cruz havia um homem morrendo pelos nossos pecados. A segunda cruz é a cruz da rejeição. Ali naquela cruz havia um homem morrendo em pecado. E a terceira cruz, a cruz da recepção. Ali naquela cruz havia um homem reconhecendo o temor de Deus. Havia um homem que reconheceu Jesus como seu Salvador. Mas a terceira frase que eu quero compartilhar, dita por Jesus na cruz, se encontra em João 19, versículo 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Mulher, eis aí o teu filho. E falando para o discípulo: eis aí tua mãe. Na primeira frase na cruz, Jesus pede o perdão para aqueles que o crucificaram. Na segunda frase, ele transforma por sua graça um criminoso num dos seus companheiros a entrar no céu. E na terceira frase, essa que eu acabei de ler, ele confia carinhosamente a sua mãe ao discípulo João. Mesmo na cruz, Jesus mostra a sua expressão de cuidado mútuo. Cuidado com as pessoas. Cuidado com aqueles que estavam ainda ficando neste mundo. Como não ser tocada pelo cuidado e carinho que Jesus, apesar do seu crescente sofrimento. A frase central, que é a quarta frase, Jesus vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? A hora nona clamou Jesus em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E ela está registrada por 2 evangelistas,
Mateus, no capítulo 27, versículo 46, e Marcos, no capítulo 15, 34. Não podemos abordar essa frase de Jesus crucificado sem que haja um profundo respeito. É uma frase de uma importância real, de uma densidade imensa que permanece incompreensível para nós. Este foi o sentimento que Jesus teve ali naquele momento, desamparado pelo Pai, por aquele momento de crucificação. Por isso ele é considerado a frase central. Jamais seremos capazes de avaliar a agonia física de Jesus ali naquela cruz. Mas ele fez isso por amor a você, por amor a mim. Deus meu, por que me desamparaste? Jamais seremos capazes de entender este ato. Um ato de uma pessoa que nasceu sem pecado, que viveu sem pecado, mas fez-se pecado por mim e por você naquela cruz. E a quinta frase também vai mostrar o lado humano de Jesus. Sim, porque Jesus, ao viver entre nós, ele viveu como homem, tendo os mesmos sentimentos que eu e você temos. E ele vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ou seja, ali na sua morte, na sua agonia, ele teve sede. 3 horas de abandono. 3 horas que ele estava ali sofrendo naquela cruz. Ele pede de beber. Tenho sede. A sede é um dos tormentos físicos do sofrimento de Jesus na cruz. As suas feridas, a sua luta moral faz com que ele sofre de uma sede incandescente. Mas não é para isso que ele diz tenho sede. Como toda em sua vida, Jesus sempre fez a vontade de Deus. Apesar de intenso sofrimento, ele vai dizer, tenho sede. E o que aconteceu? Na minha sede me deram de beber vinagre. Isso ficou registrado pelo salmista lá em Salmo 69, 21. Cumprindo ali as escrituras. Então Jesus mostra nessa condição humana que ele se iguala a mim e a você. Por isso ele está ali naquela cruz. E a sexta frase, já no final da sua agonia, já no final da sua morte, ele diz, está consumado. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está registrado em João 19, versículo 30. As 3 horas de trevas terminaram. Esta frase também é chamada de teletestai, ou seja, uma palavra de derivação grega que quer dizer está completo, está consumado. O que eu vim fazer neste mundo, eu completei. Eu vivi neste mundo em função do ser humano, em função do pecado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai narrando essas coisas e ele diz, está consumado. Jesus está mostrando para mim e para você, através dessa frase, olha, eu vim a este mundo por sua causa, por causa do seu pecado, mas eu completei o que o Pai me mandou fazer, que era ter uma morte e uma morte de cruz. E aí ele vai para a sétima frase, que é, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Esta última frase de Jesus na cruz mostra toda a sua intimidade de amor e de comunhão com o Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A primeira palavra ele iniciou dizendo Pai, e na última frase ele também termina dizendo Pai, porque na primeira frase dita por Jesus, que eu compartilhei aqui, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
E ele encerra a sua agonia na cruz, na 7ª frase dita por ele ali naquele período, também com a palavra Pai. Isso mostra, isso nos ensina da intimidade que Jesus tinha com o Pai. Diante dessas 7 frases, fica a pergunta: o que você vai fazer em relação ao seu compromisso com Jesus? Sim, diante de tudo que ele fez por mim e por você, ali na cruz do Calvário, deixando essas 7 frases, umas mostrando a dor, a agonia que ele estava sofrendo naquela cruz, que não era dele, era uma cruz minha, era uma cruz sua. E eu deixo essa pergunta para a sua reflexão. O que você vai fazer em relação ao seu compromisso com Jesus? Precisamos dar uma resposta a Ele, uma resposta até como uma forma de agradecimento, porque Ele deu a vida dele por mim. João 3, capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Então veja, eu preciso dar uma resposta a Jesus sobre a minha vida. Você precisa dar uma resposta. Pilatos, ele vai dizer assim: que farei então de Jesus chamado Cristo? Veja, Pilatos, naquele momento ali, naquele ato que estava envolvendo a crucificação, Pilatos faz essa pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? E nós sabemos, nós já temos conhecimento que o povo disse: crucifica, crucifica-o. Mateus 27, versículo 22. E eu deixo essa pergunta: e você, o que vai fazer de Jesus? Vai continuar crucificando ele com os seus pecados? Sim, porque cada vez que eu e você pecamos, é como se estivéssemos crucificando novamente Jesus. É esse o seu desejo de continuar olhando essas frases ditas por Jesus? Está consumado? Tenho sede? Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Foram frases faladas, ditas, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de agonia. Existe um relato escrito de um médico francês que você pode pesquisar na internet, buscando lá, relato de um médico francês sobre a morte e a crucificação de Jesus. E esse médico, falando de uma forma científica, ele vai narrar a dor, a agonia que Jesus sentiu naquela cruz. Ele chega a falar daquele texto que diz que Jesus suou gotas de sangue quando estava ali no Getsemane orando. E esse médico vai narrar sobre que uma pessoa, para suar, para transpirar gotas de sangue, ele precisa estar num estado de depressão, de agonia muito intensa. Então veja, Jesus sofreu naquela cruz. Ele sofreu. E ele sofreu por amor a mim e a você. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você vai continuar pecando, você vai continuar neste mundo cometendo erros que crucificam Jesus novamente? Ou você quer ouvir de Jesus: hoje mesmo estará comigo no paraíso, te dando o perdão dos seus pecados? Você tem essa oportunidade ao ouvir essa mensagem. Você tem essa mensagem da cruz do Calvário para a sua vida.
No próximo domingo, no domingo que vem, estaremos comemorando a Páscoa. Ali já é o momento da ressurreição de Jesus, mostrando que ele morreu sim, mas que ele ressuscitou e vivo está. E por isso ele deseja que você faça um concerto de vida com ele. E que esta mensagem possa tocar o seu coração. Que esta mensagem possa encontrar o seu coração preparado para receber a palavra de Deus. Pense nisso. Reflita nessas frases. Procure ela na internet, que você vai encontrar com mais detalhes ainda do que eu falei aqui. Mas foram frases que ficaram registradas na Bíblia, ditas por Jesus na cruz do Calvário. E todo aquele sacrifício não foi em vão. Foi para me salvar e foi para te salvar. Pense nisso e que Deus abençoe sua vida. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele anular uma parte da glória de Deus. Sim, aquele
coração.